Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Vamos ler esse texto. Eu preciso de ler com você até o versículo 8, 9 e depois vamos pular para o 16. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no seu amor. Versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Santo, maravilhoso e bendito Deus, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de não apenas estarmos na Tua casa, mas desfrutarmos da Tua presença. Que coisa boa, Senhor, é sentir a Tua glória, é respirar o Teu aroma, ó Deus, é perceber que este é um ambiente, ó Deus, que nos proporciona alívio, não por causa, Senhor, de uma musicalidade, Senhor, ou de uma palavra inteligente, mas por causa da presença do Teu Espírito, que é uma verdade neste lugar. A Tua presença, ela é divina. A Tua presença, ela nos constrange, ela nos anima, ela nos revigora, ela restabelece os padrões, ela nos leva à motivação correta. A Tua presença, Senhor, nos dá orientação do que devemos fazer amanhã. A Tua presença, Senhor, acalenta o nosso coração das tribulações que temos vivido ontem. A Tua presença segura, Senhor, das atitudes que devemos ter hoje. Ou seja, Senhor, o Senhor nos mantém em segurança pela Tua presença no passado, no presente e no futuro. E tudo isso, Senhor, nós podemos comemorar, porque nos é gratuito, é de graça. A Tua presença, Senhor, ela nos é gratuita. É por Jesus Cristo, ó Deus, cravado naquela cruz, que nos é oferecido o amor do Pai e a graça salvadora, ó Deus, para que vivamos permanente no Senhor. Amado, pela Tua palavra, que é esta mesma palavra que torna este ambiente, porque Cristo é o verbo vivo, por essa palavra, Senhor, se revela a nós um pouco mais. E nos dirija um pouco mais, para que consigamos, ó Deus, avançar dentro dos propósitos que estão estabelecidos no Teu coração para a Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Coloca a Tua mão sobre as nossas mentes, sobre os nossos rins, sobre as nossas entranhas, ó Deus, e nos dê, Pai querido, a graça de ouvirmos e de pormos em prática o que o Teu Espírito tem a nos dizer nesta hora. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Um dia, a videira disse para o ramo: Ramo, se eu fosse você, eu me agarraria ao máximo a mim mesmo,
porque vai vir um vento e uma tempestade muito forte. O ramo respondeu: mas se eu me agarrar tão forte a você, como é que eu vou proteger os meus frutos? A videira disse: quanto mais firme você estiver em mim, mais firme estarão seus frutos em você. E ainda que por um acaso você perca alguns frutos por causa da tempestade, você continuará após a tempestade a produzir outros frutos que permaneçam. Queridos, esse diálogo é um diálogo da árvore com o seu ramo, da videira com o seu ramo. Jesus, ele deixou essa ilustração porque ele tinha uma intenção muito importante, um ensinamento muito verdadeiro e que significaria estabilidade para todo o tempo dos seus discípulos, dos seus servos. Em suma, ele estava dizendo: estejam conectados em mim e se esforcem ao máximo para isso. Por causa das tempestades que virão, por causa dos problemas dessa vida, se esforcem ao máximo para estarem conectados, alicerçados, enxertados em mim. E os frutos virão como uma consequência. Essa palavra, irmãos, ela veio ao meu coração depois de uma frase que eu li e que eu comecei a repensar nessa questão da importância do fruto. Muitas vezes nós estamos sempre muito centrados na produção de frutos. O que é frutos? É a realização da obra de Deus, em alguns casos. O que são frutos? É a manifestação de Deus na minha vida, em que alguns de alguma maneira são alcançados. Ou seja, um fruto é o objetivo final de uma árvore. Ela tem um fruto, mas o fruto é o seu final, é o seu produto final. E aí quem se atém àquele fruto, quem pega aquele fruto, vai comer dele. E durante muito tempo a gente se aplica a esse contexto de trabalhar para dar frutos. E essa é uma visão certa, é uma missão bonita, é o propósito de Deus, que a gente dê fruto. Mas o que a gente tem percebido nesses últimos tempos é que, às vezes, nós estamos tão envolvidos em dar frutos que nós perdemos a conexão com a videira. Às vezes a nossa atenção está tão forte em produzirmos, em fazermos as coisas acontecerem para Deus, que nós vamos perdendo o rumo de qual é a nossa motivação e qual é o produto final dos nossos frutos. A quem eu estou glorificando? E o Espírito de Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E se é que esses frutos realmente estão glorificando ao Pai que está nos céus? Hoje em dia tem sido bastante interessante o quanto existe na igreja uma disposição muito grande de produzir fruto. Alguns acreditam até que a igreja, ela nasceu para produzir frutos. Ela nasceu para que se revele através dela o néctar do próprio Deus. Só, queridos, que essa frase ela ficou muito gravada na minha mente. Que o princípio ou o ponto fundamental da igreja não é dar frutos. O ponto fundamental da igreja é estar ligado na videira. Frutos são consequências de quem está conectado na videira. Então, isso me trouxe ainda uma clareza de pensamentos, de atitudes, porque às vezes nós estamos preocupados com o fruto e viramos as costas para a videira.
e nos desconectamos da videira, e nós damos tanta atenção para o fruto. Só que o que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Ele disse que a produção do fruto só se faria através da conexão com a videira. É lógico, irmãos, uma árvore ela só pode dar fruto se o seu ramo estiver nela. Se ela não estiver conectada, automaticamente ela vai se cair. Então, o objetivo dessa mensagem é exatamente esse: fazer a gente entender que os frutos não são tão importantes quanto a interligação, e que os frutos são apenas consequências do lugar onde estou conectado. Você já reparou uma coisa que é muito interessante? Olha só, nós temos, o pai está lá, a mãe está lá, e o filho nasceu naquele lar. E o filho começa a ver os frutos, ou seja, as atitudes que os pais estão mostrando para ele. E se aquele casal é um casal que se ama, é um casal que concorda, é um casal que é apaixonado, é um casal que alegra a casa, o que esse filho vai produzir? Exatamente o fruto do seu pai. Mas se os pais brigam, estão sempre em discórdia, falam palavrão, estão sempre ameaçando um outro de morte, estão sempre brigando, os filhos vão produzir o quê? Exatamente o que os pais estão produzindo. Por quê? Uma frase que eu sempre gosto muito de repeti-la: o fruto nunca cai muito longe da árvore. Então, quer conhecer um pai? Conheça um filho. Porque o filho ele vai dizer exatamente como é o seu pai, como é a sua mãe, pelas suas atitudes. Então é impossível, quase que impossível, um filho novo ter atitudes diferentes do seu pai. Por quê? Porque na sua infância ele ainda não tem poder para discernir o que é certo e o que é errado. Ele apenas vai repetir o que ele aprendeu. E aí na nossa casa exatamente é isso. Então essa mensagem ela tende a nos trazer essa concepção da importância de estarmos ligados na videira. E aí essa historinha aqui que eu contei, ela trata exatamente disso. No que Jesus nos apresentou, ele trata Deus como agricultor, o próprio Jesus como a videira, nós, os ramos, e o fruto. Por incrível que pareça, o capítulo 15, eu não li a partir do versículo 8, mas do 9 em diante, ele vai falar sobre o amor. Automaticamente ele anuncia de uma maneira muito clara a comunhão do homem com Deus e a comunhão do homem com o seu próximo. Então, o fruto aqui, o agricultor é Deus, Jesus é a videira, nós somos o ramo, e o fruto aqui é o amor. Não existe um fruto mais digno de representar a videira do que o amor. E se a gente parar para analisar todas as nossas ações e reações, se elas estiverem baseadas na ação do amor, elas vão ser boas ações. Elas vão revelar quem Deus é na sua glória e na sua grandeza. Pois bem, e aí então a gente começa a primeira questão aqui. O que é mais importante? Produzir frutos ou estar ligado à videira? Um ramo desconectado da videira pode ter frutos, mas logo morrerão. Preste atenção. Se por um acaso uma árvore está com seu fruto lá, e alguém descuidado vai e corta o ramo daquele fruto, o fruto vai permanecer no ramo por pouco tempo. Por quê? Porque o ramo não está mais ligado na árvore. E quem sustentava aquele fruto não era o ramo, mas a árvore. O que tem acontecido, irmãos, é que às vezes existem situações, pessoas, grupos em que se acham possuidores de um conhecimento ou de uma maneira de agir que eles próprios se sentem, ou às vezes nós mesmos nos sentimos as videiras.
Só que nós jamais podemos nos esquecer que nós não somos a videira, nós somos o ramo. E se nós não estivermos submissos à videira, os nossos frutos não vão ser frutos bons. Vão ser frutos que vão estar desconectados da videira. E por estar desconectados da videira, eles vão morrer. Então a gente precisa de estar sempre atento a isso. Tudo que eu estiver fazendo, eu preciso, antes de tudo, estar totalmente interligado na videira, totalmente submisso, porque se eu soltar a minha mão daqui, se eu largar a Jesus, todas as consequências serão prejudiciais, e eu preciso de estar atento em relação a isso. Então, se eu estou desconectado, o meu fruto logo morre. Somos tanto motivados a produzir frutos, que às vezes nos esquecemos de estarmos ligados. Primeiro precisamos de estar ligados na videira, para depois produzir frutos. Olha só, é muito interessante, o apóstolo Paulo até fala, que nós não devemos pôr as mãos sobre os neófitos, os novos na fé. E isso é muito interessante, por quê? Porque às vezes nós, empolgados por realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, nós às vezes acabamos fazendo a obra de Deus segundo a nossa própria análise do que é a obra de Deus. Nós acabamos fazendo o reino de Deus segundo a nosso próprio entendimento. Mas nós não podemos nos esquecer, isso acontece às vezes com o neófito, que a gente precisa de chamá-lo e falar: vem cá, meu filho, o caminho você está fazendo a coisa certa da maneira errada. Vem cá para a gente te orientar para você fazer a coisa certa da maneira certa. Mas quem é que dá ao neófito, ao novo crente, sustância, crescimento, estabelecimento? A videira, Jesus. Enquanto o novo convertido ele está fazendo a obra acontecer, ou seja, dando frutos, mas está interligado na videira, automaticamente esses frutos eles vão acontecendo. A princípio frutos menores, e com o passar do tempo, quanto mais néctar eu recebo da videira, melhores são os meus frutos, mais viçosos, mais saborosos, de maior abrangência. Então isso é uma verdade. Mas se eu começo a acreditar que eu posso realizar a obra de Deus e que eu posso fazer o reino de Deus acontecer pela minha própria condição, isso pode se tornar um grande atropelo. E amados, para nossa tristeza, isso não só acontece com neófitos, com pessoas que nasceram para Jesus há pouco tempo. Isso acontece com pessoas que às vezes já nasceram com Jesus há muito tempo. Existem alguns pregadores, alguns até pastores, que abandonaram a fé e que passaram a fazer o reino que eles chamam de Deus segundo as suas próprias consciências. Eles começaram a produzir segundo a sua própria mentalidade do que seria o reino de Deus. E por causa disso, eles se desconectaram da videira. O que é se desconectar da videira? É parar de depender exclusivamente de Jesus e passar a achar que há em si a capacidade de realizar alguma coisa. O homem, queridos, quando ele começa a acreditar que ele é alguma coisa, escreva o que eu vou dizer para você que está da videira. Você sabe por quê? Perceba que os grandes homens de Deus, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais frágeis eles se sentem. Quanto mais eles estão interligados na videira, quanto mais eles conhecem a Deus, mais humildes e mais prostrados eles estão. Quando você encontra alguém falando que faz e que acontece e que é o último pacote do biscoito, preste atenção. Por quê? Porque ele está desconectado da videira. Ele não está revelando a videira, ele está revelando o fruto.
e o fruto daqui a pouco vai apodrecer. E isso acontece por causa da soberba do coração do homem, por causa da altivez, por causa do orgulho. E amados, é uma coisa que pode acontecer conosco, que nós precisamos estar atentos, ligados, para que nós não sejamos pegos de surpresa e façamos a obra de Deus ou demos fruto de uma maneira inconsequente, segundo aquilo que a gente entende ser o correto. Então, estejamos atentos para que o nosso fruto, seja fruto de humildade, seja fruto de consequência do conhecimento da palavra, não seja fruto de uma emoção apenas, mas seja fruto de uma consciência, de um conhecimento, de uma verdade que eu recebi e que automaticamente se tornou uma verdade dentro de mim, impactou a minha vida e eu passei a dar fruto. Uma outra coisa bastante interessante que me vem à memória nessa hora é o seguinte: quando é que você sabe que você está dando fruto? Quando alguém bate o meu ombro e fala, você é uma bênção. Às vezes sim, às vezes não. Eu entendo, irmãos, que dar fruto é muito mais do que ser reconhecido pelas pessoas. Dar fruto é muito mais do que liderar pessoas. Dar fruto é revelar de uma maneira clara quem você está servindo. O seu testemunho cristão, ele é um fruto. Por quê? Porque você está revelando a quem você está servindo. A sua maneira de falar, de se vestir, de conversar, os seus objetivos na vida, as suas motivações podem ser frutos. Por quê? Porque eles podem estar revelando a quem você está servindo. E aí a gente precisa estar sempre muito atento em relação a isso. Estar ligado para mim é conhecer e praticar os mandamentos. Jesus disse aqui nesse momento: olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Palavras, mandamentos, frutos, eles são revelados através da nossa obediência à palavra, a nossa submissão à palavra. E automaticamente, então, esses frutos eles vão se tornando. Por quê? Porque eu não estou apenas conhecendo, mas eu estou conhecendo e vivendo. Automaticamente, isso é o testemunho, a maneira de eu viver segundo o que eu estou recebendo da árvore que eu estou ligado. Às vezes estamos tão preocupados em dar frutos que a motivação não vem da videira e a concretização não glorifica o Pai. João 15, 7 e 8 fala, o 7 eu já li: se permaneceres em mim, minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, a preocupação de dar fruto, de fazer as coisas acontecerem, ela é bacana, mas às vezes a motivação ela não está correta. Queridos, a gente precisa de entender uma coisa muito importante. Preste atenção. A igreja é um lugar formidável. A igreja, a gente poderia dizer que a igreja é o lugar aonde a gente descobre o nosso talento, aonde a gente encontra o motivo real pelo que nós viemos a existir, aonde a gente sabe se a gente sabe cantar, se a gente prega, se a gente aconselha, a gente descobre o nosso talento. E quando a gente vem do mundo para a igreja, a gente vem fragilizado, a gente vem abatido. E quando a gente chega na igreja, a gente começa a perceber que as coisas começam a acontecer e a gente começa a viver uma nova vida, a ter uma nova condição. E aí, às vezes, a nossa motivação de dar fruto, ela passa a ser
em cima das nossas carências afetivas, ou até mesmo, para melhor traduzir, a gente começa a dar fruto para a gente ser visto pelas pessoas, para a gente ser tratado como pessoas bondosas, para que a gente seja visto como pessoas que estão realmente fazendo as coisas acontecerem. E às vezes a motivação é receber um abraço, ou receber os parabéns, ou ser reconhecido diante das pessoas. Mas a motivação está errada. Por quê? Porque se eu estou na videira, a minha motivação tem que ser revelar a videira que eu estou ligado. A minha motivação não é aparecer, mas é revelar Cristo, que Ele cresça e que eu diminua. A minha motivação não pode ser com que eu me beneficie pelo que eu estou fazendo. A minha motivação tem que ser para que Cristo seja beneficiado pelo que Ele deixou com que eu viesse a fazer. Motivação correta. A motivação aponta para Cristo e a regeneração daqueles que estão ao meu redor. E não a minha própria necessidade, e não ao meu estabelecimento, e não as minhas funções emocionais. Eu preciso de apenas transmitir o que eu estou recebendo, e que não me vejam, mas que vejam Cristo em mim. Eu morri com Cristo na cruz, não mais vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo. Se eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Então nós precisamos de permitir com que na produção dos frutos a nossa motivação seja correta. Para quê? Para que a concretização, que é o fruto, glorifique ao Pai. Queridos, nós temos vivido dias assim bastante conturbados em relação a essa questão de produzir frutos, porque a gente realmente encontra pessoas fazendo as coisas acreditando que estão fazendo a obra de Deus, realizando algumas coisas acreditando que estão dando frutos para a glória de Deus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Quando queridos, que eu esclareço isso no meu coração? Quando eu de verdade paro com Deus e falo e percebo: Senhor, o Senhor está sendo glorificado e os resultados estão acontecendo, ou os frutos que eu estou dando, eles estão apenas alimentando a minha barriguinha. Eu preciso de descobrir isso. Por quê? Porque Jesus disse: eu vos chamei e vos designei para que vocês vão e deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é apenas dar fruto, mas é dar muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que a comunhão, que aqui é o fruto, com Ele, o amor da igreja por Cristo e da igreja com aqueles que estão ao nosso redor, seja tamanho tão grande que as tempestades dessa vida não venham arrancar e nem derrubar. E que seja não apenas com uma pessoa ou com algumas pessoas, mas que os nossos frutos sejam muitos frutos. Frutos de alegria, frutos de paz, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos de fidelidade, frutos de santidade ao Senhor. Frutos. Lá em Gálatas está lá os frutos do Espírito: bondade, benignidade, misericórdia, domínio próprio, paz, longanimidade, compaixão. Estão lá. E nós precisamos de entender que o Senhor nos chama ainda para sermos
produtores, ou melhor, acho que essa palavra não cabe bem, mas o Senhor nos chama para estarmos tão interligados a Ele, que a nossa preocupação não seja o fruto que eu estou dando, seja a minha sustentação em Jesus, que eu não abandono. O que eu tenho percebido, queridos, é que eu não sei se eu posso dizer isso, mas o que eu tenho percebido é que o diabo tem tentado iludir alguns com a realização de tarefas, denominando elas como tarefas de Deus, para que estes estejam satisfeitos pela tarefa, para que não precisam estar conectados na videira. Quer que eu explique melhor? Vou explicar. Eu amo serviço burocrático. Amo. Eu acho que se me colocasse no escritório para que eu ficasse o dia inteiro, eu ficaria ali o dia inteirinho. Eu amo fazer essas coisas. Não sou organizado, mas eu amo fazer essas coisas. Me dá com papel. Amo isso. E isso a gente pode chamar da obra de Deus? Sim. Porque no caso da secretaria, hoje é um serviço burocrático também. E eu tenho que ir para o cartório, faço procuração, e vou para cá, e faço para cá. E isso é prazeroso? Sim. E se eu me ater a este serviço, e não ter uma vida devocional, e não parar para pastorear as minhas ovelhas, será que eu não vou estar dando preferência ao fruto, ao invés de dar à videira? Então eu tenho percebido, irmãos, que às vezes as tarefas, elas estão tão imbuídas na nossa vida, em que nós estamos tão agarrados a essas coisas da nossa própria vida, do nosso próprio cotidiano, que são tarefas, e que muitas vezes nós as traduzimos como frutos. E nós nos agarramos àquilo e temos prazer naquilo, porque quem é que não gosta de ver uma coisa sendo realizada? Quem é que não gosta de ver um problema sendo desfeito pelo trabalhar da sua mão? Aquilo te traz prazer. E esse prazer, muitas vezes, ele sucumbe à nossa necessidade de estarmos ligados aqui e recebermos o prazer da videira. O prazer de estarmos ligados em Cristo. Então nós precisamos estar muito atentos, irmãos, muito atentos nesse tempo presente, quando as tarefas do dia a dia, quando as realizações do nosso dia a dia, quando sair para trabalhar e chegar cansado do trabalho, isso nos traz prazer. Sim, tenhamos prazer dessas coisas, mas não vamos permitir com que elas nos roubem do lugar onde devemos estar centrados, firmados, a rocha que é Cristo. Não podemos nos perder, não podemos. E às vezes são coisas tão sutis, irmãos, porque tudo isso leva o nome de Deus, e nem sempre Deus está nisso. Tudo isso é para a glória de Deus, e nem sempre Deus recebe a glória por isso, porque nós estamos fazendo de uma maneira inconsequente. Nós não estamos parando para perceber o que na verdade é um fruto e qual é a motivação correta desse fruto e quem vai receber a glória desse fruto. Mas nós vamos sendo levados e nós vamos indo. E aí então a gente precisa de estar atento. O ramo precisa estar intimamente ligado à videira. O ramo precisa estar em íntima comunhão com a videira. E a videira em íntima comunhão com o ramo. É interessante isso. Em João 15, 4, 15, 5, 15, 7 e 15, 8, a gente percebe Jesus dizendo, perceba que eu vou ler só os versículos que eu disse. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Versículo 5, permanece em mim e eu nele.
Versículo 7, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Versículo 8, nisso é glorificado meu Pai que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que a gente percebe aqui? Que Jesus está chamando o ramo para uma íntima, a videira está chamando o ramo para um íntimo relacionamento, para que se evite todos os transtornos de que o fruto possa trazer, porque fruto não foi para trazer transtorno, fruto foi posto para trazer benefício, coisas boas, coisas gloriosas. Mas a gente percebe aqui Jesus incisivamente, dizendo todas as vezes, por 4 vezes, ele dizendo a mesma coisa: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês devem estar em mim para que eu esteja em vocês. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então o que a gente percebe aqui? Uma urgência de Jesus de fazer com que nós hoje entendêssemos que precisa de haver uma íntima comunhão. É deixando com que Jesus participe completamente da sua vida, e é você participando intimamente da vida de Jesus. É deixando com que a sua vida seja um canal aberto para Jesus passar, e é abrindo o seu interior para entrar de cabeça dentro de Jesus. Eu fiquei tentando imaginar a ligação de uma videira com o seu ramo, e ainda que somente as enxertadas que conseguem ter essa ligação, mas se você pegar e quebrar uma árvore, um galho de uma árvore, um ramo de uma árvore, você vai perceber que toda a força, toda a ligação sai da árvore para o ramo. E não tem vindo do ramo uma outra força que se mistura lá com a árvore, a não ser quando o ramo quebra. Aí a gente vai lá, amarra um pau, amarra uma corda, para tentar fazer com que o ramo esteja novamente ligado à árvore. Mas pelo contrário, não. Isso quer dizer o quê? Que a expressão da intimidade de Deus para conosco, Deus quer também da mesma maneira de nós para com Ele. Não dá, queridos, para nós produzirmos frutos viçosos se não estivermos vivendo uma vida íntima com Jesus. Porque senão nós vamos correr o risco de produzir frutos humanos, frutos das nossas emoções. E Jesus está aqui dizendo o seguinte: olha, permaneçam em mim, permitam que eu esteja em vocês. Olha, prestem atenção na minha palavra, deixem a minha palavra estar dentro de vocês, estejam realmente vivendo o dia a dia, para que as ações de vocês estejam totalmente vinculadas àquilo que eu sou, que o testemunho, que o fruto de vocês seja exatamente a consequência de quem eu sou. Intimidade. E Jesus tem nos chamado para essa vida, uma vida de intimidade, uma vida de renúncia. Intimidade nos leva à renúncia, e renúncia nós precisamos de abrir mão da nossa carne, como nós falamos na semana passada: fé, oração e jejum. Nós precisamos de ter esse padrão da nossa vida, e isso vai nos levar à intimidade. Quanto, irmãos, maior a nossa intimidade, melhores serão os nossos frutos. Alguém já disse assim: nossa, então é bom demais, se ele estiver em mim, se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim, eu vou pedir qualquer coisa. Então eu vou pedir um carro do ano, eu vou pedir uma casa em boa viagem, eu vou pedir aquilo. Irmãos, quem está vinculado intimamente à videira não pede nada para si. Sabe por quê? Porque ele já não vive mais a vida dele, ele vive a vida da videira. A alegria dele é fazer a vontade da videira, o prazer dele é dar prazer para a videira. Então, ele não vai pedir nada para si,
porque tu pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e mais um monte de coisa. Então, enquanto nós estamos interligados à videira, isso é um bom sinal para a gente avaliar o grau de intimidade que nós estamos tendo com Cristo. Quanto você pede para você? Quanto você se prostra para rogar a Deus pela sua vida, pelas suas necessidades? E isso é bom? Sim. E Deus nos chama para isso? Sim. E Deus nos abençoa nisso? Sim. Mas quando você para e fala assim: Senhor, agora vamos conversar sobre o Senhor, vamos conversar sobre as tuas necessidades, vamos conversar sobre o teu reino, sobre os teus propósitos. Eu quero conhecer os teus propósitos, eu quero ser útil aos teus propósitos, eu quero fazer a tua vontade na face da terra, eu quero conhecer, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim. Quanto mais ligado em Jesus, menos você pede por você e mais você pede pelo reino de Deus. Quanto mais interligado em Jesus, aí é facinho demais. Avalie a sua intimidade com Deus através do tempo que você gasta falando de você e o tempo que você gasta falando do reino de Deus. É fácil. Você avalia em 5 segundos como é que está a sua intimidade com Deus. Mas hoje o Senhor está querendo exatamente trazer essa consciência ao nosso coração do que nos é realmente importante, do que tipo de fruto o Senhor está esperando da sua igreja. Eis a questão. Uma coisa é o fruto que eu estou esperando que eu dê, a outra coisa é o fruto que o Senhor está esperando que a sua igreja dê. E o Senhor quer nos orientar para isso. A palavra comunhão significa comum acordo. Deus quer que nós estejamos em sua comunhão, em seu acordo, em comum acordo com Ele, para que Ele possa estar em comum acordo conosco. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso está tanto no capítulo, no versículo 16, quanto no versículo 7. Não dá para ser pela metade. Outra coisa importante: ou nós estamos nele e concordamos com a sua vontade, suas ações e sua palavra, ou nós não estamos nele. Pastor, é assim? É, irmãos. Ou nós estamos ligados à videira e tenhamos a coragem de dizer: Senhor, eu estou contigo e não abro. Chova, faça sol, caia raio, canivete, eu não te largo. É como Jacó lá no Val de Jaboque: eu só vou te soltar depois que o Senhor me der a minha bênção. Se nós estamos interligados a Ele, nós estamos submissos à sua palavra, à sua vontade e às suas ações, gostando ou não, porque nós confiamos em quem estamos servindo. Mas se nós não estamos interligados, se nós não estamos submissos, então nós não estamos vivendo o reino de Deus como Ele gostaria que nós vivêssemos. Então, comunhão é fechar os olhos para o eu e abrir os olhos para Deus. E aí então, se nós entendermos bem a ligação da videira, o posicionamento do ramo, os frutos serão frutos viçosos. E eu coloquei aqui algumas consequências interessantes dos frutos, para que a gente se anime e entenda que tipo de fruto o Senhor está se importando em fazer com que a sua igreja dê. Primeiro, versículo 8, ele fala: vos tornareis meus discípulos. Olha só, irmãos, os frutos, eles são provas evidentes de quem somos discípulos. Que fruto você está dando? Esse fruto, ele prova que você é discípulo de Cristo? Prova, pastor. Então esse é o caminho. Não, pastor, não está provando muito não. Não, então vamos mudar. Temos que mudar.
Por quê? Porque os meus frutos, eles precisam revelar a quem eu estou servindo. Se eu estou servindo a Cristo, os meus frutos têm que ser frutos de vida, de alegria, de paz, de amor, de compaixão, de amizade, de perdão, de andar lado a lado. Se eu estou servindo a Cristo, os meus frutos precisam de ser frutos de submissão, de humilhação, de andar a segunda milha, de levar a capa, de dar a outra face. Pastor, mas esse discurso aí não é muito legal. Não é legal para ninguém, irmãos, mas não tem outro. Só tem esse. Não tem outro. Então, os meus frutos, aí sim, para a minha alegria, eles revelam a quem eu estou servindo. Eu não estou preocupado muito com o que eles vão dar, mas eu estou preocupado em quem eu estou ligado. Automaticamente, eles vão revelar a Cristo, a quem eu estou servindo. Segundo, João 15:11 fala que ele vos dará o gozo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha que coisa mais linda. E Jesus está dizendo, olha, o fruto, ele vai trazer um gozo para você, tão tremendo, que esse gozo vai ser completo. E amados, quando eu penso em gozo completo, sabe o que me vem à mente? Que quando eu tenho gozo completo, eu não preciso de ter gozo em nenhuma outra ação. Ou seja, o que me dá gozo a não ser Deus? O pecado. O pecado me dá gozo. O pecado me dá prazer. Mas quando eu estou interligado na videira, não largo ela, o fruto está produzindo, esse fruto me traz gozo, satisfação. E quando o pecado chega perto de mim, eu estou tranquilo. Por quê? Porque o meu fruto é um fruto que me traz gozo. Eu estou vendo o reino de Deus acontecendo através da minha vida. E isso não é para que eu apareça, mas para que Cristo seja revelado. E a revelação de Cristo me satisfaz a alma. E o pecado, ele se mantém à distância. Por quê? Porque a minha alma está sendo preenchida pelo gozo dos frutos que o Senhor está fazendo com que eu dê. É tremendo, irmãos, porque produzir fruto, o fruto digno da videira, me mantém distante do pecado, me afasta das agruras dessa vida. E eu preciso então parar e raciocinar, poxa, então é isso que eu quero. Por que nós vivemos um embate ferrenho contra o pecado, irmãos? Porque muitas vezes nossos frutos são frutos da nossa própria consequência. Ou às vezes nós não estamos produzindo frutos. E aí então a gente fica essa guerra. Nossa, pastor, que o pecado me é mole, e o pecado quase consegue me levar. Meu irmão, está faltando você experimentar o gozo de produzir para a glória de Deus. Porque no dia que você começar a produzir para a glória de Deus e começar a sentir o gozo da glória de Deus pelo que o Senhor fez você produzir, você vai perceber que o prazer do pecado não significa nada perto da alegria de estar produzindo para a glória de Deus. É a presença de Deus que permeia a tua alma, que alivia o teu coração. Então você vive no gozo, vive na paz. O seu fruto evidencia, sabe o quê? Que você não é servo, mas que você é amigo de Deus. Que você pode parar com o seu Deus, sabe por quê? É interessantíssimo, parece que é um mistério nisso, eu não consigo entender muito bem, mas a interligação da videira, o posicionamento do ramo e a realização dos frutos faz com que Deus comece a nos tratar de uma maneira mais próxima, é a intimidade. É Deus dizendo, como ele disse, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamo de amigo, porque agora eu vou revelar para vocês tudo que eu ouvi do Pai. É o mesmo texto, irmãos. É só você seguir aí, você vai encontrar esse versículo. Parece que é o versículo 15, se eu não me engano. Então, é o que? É Deus dizendo, olha, você está produzindo fruto em que eu tenho me satisfeito dele. E por isso, eu quero ter contigo um relacionamento de amigo.
Eu quero ser seu amigo. Eu quero te ouvir como um amigo. Eu quero ter prazer em você. Eu quero ter a sua amizade no meu coração. Eu quero estar contigo. Eu quero passear contigo. E queridos, isso vai nos tornando mais próximos de Deus e ao mesmo tempo mais agradecidos. E quanto maior a nossa gratidão pela maneira como Deus está nos tratando, mais próximos de Deus nós estamos. É a velha história, né? Por que o tostinho está sempre fresquinho? Porque vende mais. Por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Ou poderíamos dizer, por que Vitarella está sempre fresquinho? Porque vende mais. Por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. É exatamente, enquanto eu estou dando fruto para Deus, o Senhor está alegrando o meu coração, e automaticamente eu tenho mais disponibilidade para dar, para me submeter, e automaticamente o Senhor vai produzir mais fruto, vai receber mais glória, e Ele vai trazer mais sobre mim, mais gozo, mais amizade, mais alegria. Isso é uma constância, irmãos. A vida cristã é isso, é esse vai e vem da ação de Deus sobre a nossa vida. E ainda, ele fala no versículo mais na frente, conhecer as riquezas de Deus, é o versículo 15 que nós lemos, né? Só se conhece realmente quando nós estamos experimentando. A promessa de Jesus aqui é revelar as riquezas de Deus aos seus amigos. Deus se importa que você experimente a sua riqueza, que você se deguste, que você experimente, que você sinta dentro de você a riqueza do próprio Deus. Pastor, quer dizer que você é rico? Não, irmãos, não é essa riqueza humana, é a riqueza espiritual, é a riqueza de paz, é a riqueza de alegria, é a riqueza de bons pensamentos, é a riqueza de uma mente lúcida, é a riqueza de projetar o futuro, é a riqueza de ter um coração cheio da própria presença de Deus, é a riqueza de acordar e dizer, ai Senhor, obrigado pelo meu dia, eu tenho inúmeros problemas para resolver, mas o Senhor é o meu Deus, eu me alegro por isso. Essa é a riqueza que o Senhor quer revelar ao seu povo. Quando? Quando eu estou ligado à videira, quando eu sou um ramo submisso e os frutos acabam sendo consequência. E por finalizar, ele fala lá no versículo 16, no finalzinho, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E aqui eu ainda vejo, irmãos, Deus realizando os sonhos. Realizando os sonhos. Não entendo ser este o princípio dessa verdade, mas entendo porque Deus, Ele é o Deus. Senhor, por favor, me perdoe se o Senhor não for, mas eu percebo que Deus é um Deus caprichoso. O que eu quero dizer com caprichoso é que se importa com coisas pequenas, que se importa em realizar caprichos, realizações, e eu posso dizer até humanas, lembrando que esse não é o princípio, porque o princípio é a glória dele, é a revelação dele, mas não é uma recompensa, porque nós não somos recompensados por nada, já fomos recompensados sem merecermos com a salvação, e isso basta. Mas Deus, Ele se importa em te oferecer realizações. Quando? Quando eu estou conectado na videira, sou um ramo submisso, e a consequência dos frutos estão acontecendo. A pergunta que o Senhor tem a nos fazer nessa noite é: que tipo de fruto eu estou dando? E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e pensasse um pouco sobre você e o reino de Deus. Santo Deus, nós sabemos bem que a vida cristã, Senhor, ela está envolta, Senhor, de inúmeros caminhos que nos levam, ó Deus, a um único caminho, que é Cristo. Significados, propósitos,
E nessa noite, Pai, nós queremos decidir se de tudo que nós ouvimos, Senhor, nós pudéssemos resumir em uma posição. Nós queremos nesta noite decidirmos em estarmos mais ligados na videira. Nós queremos decidir, Senhor, em voltar a nossa atenção para Cristo, a videira verdadeira. Ó Deus, para que de Ti saia o néctar, ó Deus, que é a Tua própria vida nas nossas vidas. Nós queremos decidir, ó Deus, em estarmos interligados no Senhor de uma maneira, ó Deus, que as tempestades, o vento, como essa historinha que eu li aqui, ó Deus, não venha, Senhor, abalar-nos, porque nós estamos interligados, Senhor, interligados de uma maneira totalmente presa, Senhor. E se porventura, Senhor, os frutos não foram frutos tão bons, ou, Senhor, se por algum motivo o Senhor mesmo permitiu com que alguns se perdessem, mas nós sabemos que as consequências serão consequências de vida, e os frutos virão, ó Deus, como uma fonte gloriosa da Tua própria vida, Jesus. Cumpre, Senhor, os Teus frutos, porque eu sei que são através dos frutos que as pessoas conhecem ao Senhor. É através dos frutos, ó Deus, que se revela o poder do Teu amor. São através dos frutos, ó Deus, que se fazem clara, ó Pai querido, o quanto Tu ama o pecador, o quanto o Senhor tem o poder de restaurar, e o quanto o Senhor revela o Teu amor para a salvação de todo aquele que no Senhor crê. E nós entendemos isso. E por isso, Pai, nós queremos lançar a mão no Senhor. Ó Deus, e às vezes até um pouco sem força. Porque às vezes, Senhor, nós nos acostumamos a adular tanto fruto, a prestar atenção tanto do fruto, a cuidar do fruto de uma maneira tão peculiar, que nós esquecemos até o jeito de nos agarrarmos no Senhor. Tornamos às vezes, Senhor, os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias carências, a nossa própria família, às vezes, o nosso fruto, porque achamos, ó Deus, que aquilo foi o Senhor quem nos deu, e na verdade foi, mas nós não queremos valorizar mais o fruto do que a videira verdadeira. Senhor, eu quero te pedir perdão por mim e pelo Teu povo, pelas vezes, ó Deus, que nós erramos o alvo, e que nós, Senhor, esquecemos da Tua glória, da Tua vida, e nos voltamos para as nossas próprias ações e as consequências, Senhor, que nós acreditávamos estar em Ti. Segura-nos em Ti, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, e mantenha-nos firmes, Pai, para que os nossos frutos sejam frutos que glorifiquem ao Teu nome, sejam frutos que o Senhor seja bendito por todos eles, e que sobre nós haja o gozo, a satisfação, ó Deus, de que o Senhor está sendo promovido, está sendo evidenciado, pregado, anunciado, esclarecido, através de nós, que somos tão pequenos e tão falhos, mas que o Senhor não nos deixe perder essa conexão, Pai, jamais, pois assim nós oramos, e assim nós cremos e recebemos essa palavra, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor, amém e amém. Amém, queridos? Vamos dar frutos, ainda dar frutos, para a glória de Deus. Se você está dando fruto, continue. Se você não está dando fruto, passe a dar, mas preste sempre mais atenção na videira do que no fruto. Amém?